Olá, boa noite a todos. Vamos chegando. Vou dar um tempinho para vocês chegarem. O chat está aberto, viu, gente? Boa noite. Boa noite. Feliz 2026 para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no primeiro webinar da Simplicity. Vou dando aqui uns minutinhos, vou colocar já já o vídeo da iniciativa para vocês. Se vocês quiserem me falando da onde vocês são aí no chat, enquanto a gente não começa, né? Vamos ver da onde vocês são. Atibaia, Itatiba. Meu Deus, vamos ver. São Paulo, Campinas, Piracaia. Peraí, tá rápido. Aracaju, Morungaba, meu Deus. Petrópolis, Jundiaí, Mimoso do Sul, Brasília, Campinas, Vila Velha, Jundiaí, Amparo, Natal, Curitiba, Patrimônio da Penha, Belo Horizonte, eu também. Rio de Janeiro, Santa Isabel, Porangatu, Cordeirópolis, Extrema, Curitiba de novo. Pessoal de Minas aí comigo também, Manaus, Guarapari, Barra de São Francisco, Francisco, Vila Velha, Barra de São Francisco, Irupi, Bragança Paulista. Vou vendo aqui vocês, viu? Tô lendo, acompanhando enquanto posso. Rio Preto, Álvaro Melo, Bragança Paulista. Além. Obrigada, Everton. Oh, queria ser parecida com ela, viu? Com a Isis. Penápolis. Mas obrigada. Foi um bom elogio para começar 26. Itaguaçu. Aí tem gente do Brasil inteiro, né? Assim que é bom. Eu vou deixar, num primeiro momento, Aracruz. Eu vou lendo enquanto eu consigo, viu, gente? Porque daqui a pouquinho eu vou ter que parar. Petrópolis, Itatiba. De novo, tem muita gente em Itatiba. Então, gente, seguinte, eu vou deixar durante um tempinho aqui aberto, tá? O chat, e depois a gente começa. Eu vou fechar, porque parece que a gente está tendo um probleminha quando o chat fica aberto durante toda a apresentação, que aí começa a aparecer algumas coisas na tela e vocês não conseguem assistir direito a minha apresentação. Montes Claros, Santa Teresa, Vila Velha. Então, eu vou fechar durante alguns momentos e vou abrir em alguns momentos para a gente poder interagir, tá bom? Outro ponto que é importante, que eu já vou falar de uma vez aqui, é que a gente sempre tem os certificados, mas os certificados que vocês vão receber, eles serão disponibilizados a partir do controle da instituição de ensino de vocês, porque eles têm acesso a esse controle de quem que participou aqui com a gente, por meio daquele link que vocês fizeram, provavelmente a inscrição de vocês. Tudo certo, então, em relação ao certificado, vocês entenderam? Vocês vão atrás, então, da instituição de ensino de vocês, que elas vão se preparar aí para poder passar o certificado para vocês, tá bom? Então, eu vou agora, que já tem 5 minutinhos, vou colocar para vocês o vídeo institucional e a gente vai começar já já, tá bom? Deixa eu ver como é que eu fecho aqui o nosso chat, se eu consigo. Se eu não conseguir também, eu finjo que. Deixa eu ver. Vou parar aqui então o chat, tá, gente? Parei.
Bora lá. Opa, peraí que agora eu não tô achando. Ai, meu Deus. Perdi, gente. Vou ter que parar. Cadê vocês? Socorro, vou ter que parar de compartilhar. Peraí. Opa, opa. Deixa eu achar. Vocês também se perdem. Ah, achei, gente, que situação. Pronto, agora sim. Agora foi. Bom, vou colocar então aqui para vocês o nosso videozinho institucional. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. A Simplicity. Pois bem, vamos então voltar para vocês. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu vou soltar aqui o chat rapidinho para saber se vocês viram o vídeo, tá? Pessoal, conseguiram ver o vídeo? Vamos lá, mandem aí. Ótimo. É porque eu deixei desligado, né? Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar 2026, então, com tudo. Quero saber aí quem que quer empreender, quem veio pelo tema do empreendedorismo. Manda um eu aí. Ótimo. Vocês estão vendo compartilhar ainda não? Vou compartilhar então a minha apresentação. Espero que vocês estejam bem animados. Eu estou muito animada. É, eu já empreendo há muito tempo. Eu tenho 34 anos e desde os 14 que eu me entendo nesse mundo, sabe, gente? E eu acredito que realmente empreender, seja abrindo um negócio ou empreender na própria vida, dentro também das empresas, a gente pode intraempreender. Eu acredito que é um meio da gente transformar a sociedade e da gente se transformar também como cidadão. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Espero que vocês possam absorver ao máximo. O que tiverem de dúvida, vocês podem trazer para cá no finalzinho da nossa conversa. Mas também eu estou disponível nas redes sociais, eu vou deixar para vocês aqui. E vai ser um prazer compartilhar com vocês a jornada empreendedora, vocês trazerem para mim dúvidas, contarem para mim também sobre como está sendo a jornada de vocês, porque para mim o compartilhamento de experiências e de conhecimento, ele é o que a gente tem de mais precioso e que a gente pode deixar para outras pessoas também. Então, se vocês puderem levar
um pedacinho só, uma frase sequer daqui da nossa conversa e que pode impactar aí a realidade de vocês, eu já vou ficar muito feliz, porque é esse o meu objetivo, tá bom? Vou fechar então o nosso chat aqui novamente e vou abrindo aos poucos para vocês durante a nossa conversa, para a gente não ter aqueles problemas que eu falei com vocês, tá bom? Fechei. Ai, meu Deus, estou me sentindo até mal quando eu fecho o negócio, mas não gosto, fazer o quê? Bora lá então. Deixa eu ver. Vou ter que ir lá para o início da palestra. Bora lá. Pessoal, me chamaram então para conversar com vocês sobre a atitude empreendedora em 2026. E eu fiquei pensando qual que poderia ser o título para a gente, porque o tema já tinha a ver com atitude empreendedora em 2026, eu falei, bom, mas o que que a gente pode falar, né? O que que eu posso trazer para vocês? E entrei numa disputa interna, se eu ia falar mais sobre habilidades técnicas ou se eu ia falar sobre comportamento. Então, eu resolvi falar com vocês o que geralmente vocês não vão ouvir em lugar nenhum de entrevista de emprego, ninguém vai preparar vocês dessa forma, e eu resolvi ser muito aberta mesmo com as experiências que eu já tive durante a minha trajetória. Então, vocês não vão ver isso em lugar nenhum, isso não é um manual pronto, não tem um livro escrito sobre isso, e é uma soma realmente das minhas experiências durante esses 20 anos já dentro desse mundo. E apesar de ter carinha de novinha, eu não sou não, viu, gente? Pois bem, o que que eu trouxe para vocês, então? Antes da gente começar, eu quero já deixar para vocês aí que enquanto a gente está esperando o início e outras pessoas chegarem enquanto eu estou falando, peguem um caderno, abram um bloco de notas, anotem tudo o que vocês tiverem de dúvida ou alguma coisa que tocar aí o coração de vocês ou que ficar martelando na cabeça de vocês, porque se tem uma habilidade que eu aprendi que muda o jogo dos grandes empreendedores é que eles anotam muita coisa. Eles geralmente têm um caderninho em que eles colocam seus insights. Então, a gente está falando sobre criar e construir novas realidades. Então, a gente começa com esse caderninho. Se vocês tiverem, vai ser maravilhoso. E as perguntas do chat, quando eu abrir, elas vão ser respondidas durante a apresentação ou nos minutos finais da nossa live, tá bom? Pois bem, quem que é essa que vos fala, né? Eu sou administradora formada pela Esquema Business School, que é uma das melhores escolas de negócio do mundo. Ela é uma instituição francesa que eu tive a honra de ser bolsista e fiz parte da primeira turma de brasileiros dessa instituição no mundo. Então, eu carrego aí esse carimbo e com muito orgulho. Eu sou pós-graduada em saúde mental e desenvolvimento humano. As pessoas acham que isso não tem nada a ver com administração, mas quando a gente administra um negócio, a gente administra pessoas também. A gente lida com relações, com conflitos, com interesses. E aí eu desenvolvi uma solução que une tecnologia e saúde mental para ajudar os gestores a mapearem os níveis de saúde mental dentro dos seus negócios, que é na Kitsu Mental Health. Hoje também sou diretora de turnaround dentro de de uma empresa, que é uma gestora de benefícios corporativos e que nada mais é do que gestão de crise. E eu cheguei lá para poder modernizar e evitar fraudes e mudar a cultura de trabalho para uma cultura mais tecnológica, mais voltada para a saúde mental dos colaboradores e também para a gente poder modelar o negócio de uma forma mais lucrativa, com novas fontes de receita. E hoje eu estou também nessa cadeira, com muito orgulho. Eu sou ativista pelo direito das mulheres também, desde bem novinha, e criei uma comunidade de mulheres em Florianópolis que
as mulheres elas se conectam, criam amizades e experiências pela cidade. E essa aqui foi a minha primeira feira como expositora da minha empresa em Gramado. E eu tenho, antes da gente começar, um convite para que vocês fiquem até o final, não somente pelo certificado, não somente pelo conhecimento. Eu vou dar um presente, que vai ser um sorteio, porque eu tenho que, né? Eu não tenho como escolher uma pessoa aleatoriamente, então eu vou dar um presente no valor de R$ 6.500, que é uma mentoria comigo durante 2026, para que vocês possam organizar a vida, ter um objetivo e eu vou ajudar essa pessoa a chegar nesse objetivo durante esse ano. Vai ser um acompanhamento de perto. Outras duas pessoas vão ganhar um diagnóstico que eu vou contar para vocês no no prosseguir da palestra e também uma sessão de mentoria comigo cada. Para participar desse sorteio, vocês têm que me seguir lá no Instagram, é esse @nandakitsu. Postar um story com uma imagem aqui da nossa apresentação, então vocês podem tirar foto, me marcar, que eu vou repostar. E também comentar no post oficial do Instagram, que é a última foto que eu postei, que eu tô de azul palestrando, ela não tá fixada, e marcar duas pessoas. Aí vocês vão participar desse sorteio amanhã, às 19 horas. Eu vou ao vivo sortear para vocês, tá bom? Então, vocês já podem ir lá na minha rede social para vocês poderem participar desse sorteio. Essa mentoria eu abri algumas vezes ano passado e esse ano eu vou abrir só 2 vezes e um de vocês pode ganhar esse programa comigo. Vamos lá então? Posso passar? @nandakitsu, me sigam lá. Pois bem, quando eu estava montando esse webinar, eu fiquei pensando assim, nossa, quando a gente quer empreender, às vezes a gente fica sonhando muito, né? Imaginando o que a gente pode fazer, qual que vai ser o nosso objetivo, o que o negócio pode impactar na nossa vida, melhorar. Algumas pessoas vão por status, para poder aparecer de carrão no Instagram. E eu fiquei, gente, o que eu vou começar falando? Então, se a gente está falando de 2026 e a gente está num contexto onde as pessoas estão num contexto de parecer ser e não de ser de verdade, para poder viver nesse mundo de rede social e de aparências, eu quis fazer uma provocação logo no início. Tem o Carl Jung, ele é um dos discípulos do Freud e eu sou apaixonada por ele. Ele tem provocações interessantíssimas. E ele fala que aquele que olha para fora, que fica dependendo da validação do outro, que precisa ficar olhando para o contexto o tempo inteiro, que se molda a partir do comportamento e da crise que acontece do lado de fora, essa pessoa ela sonha. Mas aquele que olha para dentro acorda. É forte, né? Então, muitas vezes a gente acha que empreender, ainda mais quando seguimos os coaches que estão por aí por todos os lados, quer seguir tendência de mercado, quer copiar o comportamento do outro. Mas será que é isso? Na minha visão e na minha experiência, eu acredito que não. E eu vou contar para vocês por quê. Na minha trajetória mesmo, eu passei por alguns processos de mentoria, que eu acredito que é muito interessante, que a gente tem que escolher pelo menos 3 bons mentores na nossa vida, de assuntos diferentes que nós queremos desenvolver em nós mesmos. Mas também passei por programas de aceleração, de startup, de negócios, de empreendedor. E nesses programas tinham mentores e pessoas que davam feedback para mim e para todo mundo que estava participando.
E muitas vezes eu chegava com uma ideia bacana e fazia o meu pitch para o pessoal. E os mentores, eles já chegavam com uma voadora, sabe? Ah, isso não vai dar certo por causa disso. Você olhou para aquilo, mas o mercado, ele não precisa disso. E na primeira crítica que eu recebia, eu ficava que nem uma flor murchinha. Eu ia murchando, murchando, murchando e não levava, às vezes, o meu negócio para frente, mudava de ideia. E uma característica que eu aprendi durante esses anos empreendendo é que o empreendedor ele tem que ser muito, mas muito firme em relação àquilo que o move. Porque se você não tiver muito firme os seus valores e aquilo que você acredita, e isso não é você ignorar totalmente a visão do outro, mas é você considerar até aquele ponto que só você sabe, só você sente, só você entende. Na verdade, empreender é uma união de observação do mercado, mas também é um ato de insurreição mental. Fernando, o que é insurreição mental, pelo amor de Deus? Anota aí se vocês tiverem dúvida. É você fazer morrer tudo aquilo que te limita e se renovar a partir daquilo que você é, dentro dos seus valores, daquilo que você acredita que é uma boa vida, que tem um impacto positivo para o mundo e que faz sentido para você. Porque tem que fazer sentido. Se você for só seguir para onde o mercado está indo, qualquer lugar vai servir, porque o mercado está indo para todo lado. A gente tem informação o tempo todo e mercados novos surgindo a todo momento. Então a gente tem que estar muito alinhado daquilo que a gente quer, daquilo que a gente é e do que o negócio que a gente está trazendo para o mundo se propõe a realizar. E é sair da manada mesmo. Eu gosto muito do mito da caverna do Platão, que alguns de vocês podem já ter tido contato, né? Se não tiveram, eu vou contar rapidinho como é que é. O mito da caverna do Platão conta a história de pessoas que estavam dentro de uma caverna e essas pessoas estavam na sombra e elas conseguiam ver o mundo a partir de uma fogueira que fazia projetar, se eu não me engano, é uma fogueira, algumas figuras numa parede. E as pessoas acreditavam que aquelas sombras projetadas eram a realidade. Em determinado momento, uma dessas pessoas que estavam dentro da caverna resolve sair. Ela vai saindo da caverna e primeiro aquela luz de fora quase que cega a pessoa. Dói pra caramba os olhos, mas ela segue. E aí ela vê o mundo, vê a realidade, vê que aquilo que era projetado na parede não é a realidade e ela volta. Mas quando volta, ela é considerada louca. E, Fernando, por que você está falando isso? Porque quando a gente tem contato com a verdade e a gente se dispõe a olhar para dentro também da gente, é assustador, muitas das vezes. E a gente, com medo, pode se paralisar, porque a gente pode ter medo da luz, mas também pode ter medo da sombra. E o caminho nunca é o do medo. A gente não pode esquecer que 2026 é um ano decisivo, seja para o desenvolvimento da tecnologia, para onde vamos como sociedade, mas também a gente tem a polarização do mundo. A gente está em contexto eleitoral. E aí, nesse turbilhão de notícias que vão surgir, de manipulações com inteligência artificial, como que a gente vai ficar firme e empreender nas nossas vidas? Essa é a reflexão que eu vou trazer para vocês. Então, em 2026, a caverna seriam os algoritmos das redes sociais que colocam a gente em bolhas e essa polarização que a gente sabe que está vivendo. Onde as pessoas começam a enxergar coisas onde não existem e a teorizar sobre assuntos que, se a gente não tiver crítica,
consciência e a gente não se dispuser a pensar por conta própria para poder olhar em terceira pessoa e tirarmos as nossas próprias conclusões e irmos atrás de estudar um pouco mais profundamente determinado assunto, irmos atrás da veracidade das informações, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar indo para qualquer lado e não vamos nos desenvolver. Vamos entrar no contexto da crise, vamos ter medo. E o medo paralisa. Medo e empreendedorismo não caminham juntos. A não ser que seja para domínio de massa. A não ser que você seja uma pessoa que tenha muito poder e queira fazer isso. O que eu não recomendo. Então, as sombras da parede seriam as opiniões de outras pessoas. Vocês já viram aqueles posts sensacionalistas que chegam pra gente? A gente fala, meu Deus! E eles despertam na gente emoções muito rápido. De indignação, de raiva, de medo. E a gente responde muito rápido. Então, a gente tem que regular a nossa emoção, trazer para o nosso racional e não ter opinião do outro como nossa. Nós temos que exercitar a opinião própria em tudo na nossa vida. Não é só no contexto eleitoral, não, tá, gente? Até para a gente empreender sabendo o porquê que a gente está empreendendo. Sem entrar naquela onda que eu falei para vocês de quando eu empreendia antes de ter consciência disso. Que eu ficava com medo da opinião dos outros, que eu pensava, poxa, essa pessoa tem muito mais tempo de mercado que eu e ela sabe do que ela está falando. Aí eu ficava com medo e mudava de ideia. E o negócio não prosperava. Então a gente tem que ter firmeza, lembra? Esse medo que paralisa, gente, em qualquer contexto, eu dei um nomezinho para ele. Porque eu mentorei muitos empreendedores, eu lidei com muitas pessoas e até comigo mesma, né? Lembra que o medo me paralisava? E virava um monstrinho na minha cabeça que fala, e via que também acontecia isso com outras pessoas com muito potencial que estavam paralisadas em suas vidas. Eu falei, gente, isso acontece com tanta gente com medo paralisada que não consegue, né? A pessoa fala que quer uma coisa para a vida, mas na ação, no comportamento dela, ela não está alinhada com aquilo que ela fala. Ela faz coisas contrárias ao objetivo que ela tem. Eu chamei isso de autossabotagem, na verdade, de autossabotador. E eu criei uma metodologia que hoje eu ajudo pessoas a identificarem esse paralisante, que eu chamo de autossabotador dominante, e ajuda essas pessoas a destravarem. Inclusive, a mentoria que eu vou oferecer para uma pessoa que vai ganhar aqui é justamente para a gente identificar um desses autossabotadores e trabalhar em cima dele. E para os outros dois também que forem sorteados, eles também vão receber o diagnóstico com esse autossabotador, para começar o ano de 2026 com o pé direito. E por que isso acontece? Por que a gente sente medo? Lembra que eu falei lá no início, na caverna, que existe luz e sombra? Dentro da gente também existe uma dualidade. Eu estou falando aqui coisa, gente, que vocês não vão ver nenhum professor de administração falando. Nós temos dentro da gente potenciais distintos. Então, uma coisa que eu descobri sobre mim, por exemplo, que eu tenho um lado sombra que eu consigo jogar uma pessoa com palavras no chão sem precisar xingar, sem precisar diminuir, com palavras ofensivas, nada disso, mas a pessoa se sentir muito mal com isso. Sem sair do tamanco, sem descer do salto. Mas com toda sombra, existe uma luz proporcional. E o contrário também. Quando a gente para de negar a sombra, que foi o que eu fiz, e que eu percebi que as pessoas fazem, ao invés de integrar essas sombras e conhecer e falar, peraí, que esse potencial de sombra ele é um potencial de luz, eu descobri que eu também conseguia elevar as pessoas que estão comigo, trabalhando comigo, meus amigos, num nível também muito alto e ajudar essas pessoas a quebrarem crenças de limitações que elas tinham. Porque o caminho é a integração.
Então, o que joga a gente no poço também é o que faz a gente crescer. Também está ali, talvez, o nosso maior talento. Então, hoje eu faço essa reflexão com vocês. Qual seria hoje uma sombra que vocês têm medo de admitir que tem dentro de vocês? Anotem. Isso vai levar vocês para um caminho bem bacana de reflexão. E ao mesmo tempo, qual que é o oposto? Parece que é o oposto, né? Mas não é. Proporcional a essa sombra, que também pode ser um grande talento que vocês estão escondendo. Ou que vocês podem ter medo dele também. Porque o medo, ele está na mesma raiz. A autossabotagem, ela é, então, uma parte nossa que quer nos proteger, porque a gente não quer acessar aquela sombra, mas que também prende a gente, porque paralisa. Contextos de crise que nós estamos vivendo, vocês devem estar vendo muito aí nas redes sociais e também na mídia, que estão colocando muito medo na gente. Por que será? Para controle, para a gente sentir que não consegue empreender, que não consegue crescer. Pessoas que ficam limitadas e com medo, elas são muito mais facilmente controladas. E a educação, inclusive, é uma das formas da gente se desprender desses medos, né? E da gente evoluir. Pois bem, Fernanda, mas como que a gente faz para sair disso? Bom, primeiro que a gente tem que sair da lógica do cérebro reativo, que é o cérebro da sobrevivência, que a gente já vem programado, porque lá nos primórdios a gente precisava caçar para comer. Nós tínhamos predadores. E quando a gente não estava em comunidade, o que que acontecia? Se a gente era excluído, a gente morria. Esse cérebro ainda, essa forma de pensar, ela ainda guia muitas decisões da nossa vida. Mas a gente consegue sair dessa lógica reativa para a mente criadora, que é o que a gente vai trazer aqui hoje. Biologicamente é mais fácil a gente seguir a manada, porque nosso cérebro ele já está treinado para sobrevivência. Lembra que eu falei? E esse medo do isolamento social, pessoal, ele é tão forte para a gente que ele significava morte, né? Ele ativa as mesmas áreas que a gente ativa quando tem dor física, lá no cérebro. Então, muitas das vezes, a gente, quando tem um medo que faz a gente pensar que vai ser isolado do nosso grupo, que a gente vai pensar diferente, as pessoas não vão amar a gente, que, nossa, se eu prosperar, se eu não seguir a cartilha da minha família, a minha família vai me excluir. Isso ativa no seu cérebro inconscientemente a mesma área de como se você estivesse lutando contra um predador real, como se tivesse um leão na sua frente te atacando. E o nosso cérebro, ele não diferencia imaginação de realidade. Pois bem, isso aqui é bem forte, né? Bora seguir. E, gente, empreender muitas das vezes significa sair da manada. Significa a gente deixar o nosso lugar de origem e ir para o mundo. Sair de uma cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar de emprego, mudar de regime de trabalho. Que às vezes, para empreender, a gente vai passar de um emprego para o outro, né? E depois abrir o nosso negócio. Porque não tem a ver só com CNPJ. Lembra que eu falei também que dá para empreender dentro de empresas? Pode ser que a gente tenha que sair de uma empresa que é mais tradicional e ir para uma empresa que é mais aberta a ideias também. E o que que eu aprendi dentro de salas quando as empresas estão em crise e sobre a fragilidade humana nesses momentos? Eu entendi que as pessoas, às vezes, com o maior potencial da sala, que eram líderes muito, ai, como é que diz? Talentosos até, e que tinham um potencial grande, eles se quebravam porque não conseguiam esconder aquela sombra que eu falei para vocês. Eles estavam tentando tanto esconder que
que eram falíveis, que tinham vulnerabilidades, que eles quebravam, porque a gente não consegue manter uma máscara o tempo todo. Quanto mais a gente consegue ser quem a gente é, inclusive no nosso empreendimento, no nosso trabalho, mais verdade a gente passa e mais em paz a gente fica. Então a gente consegue, inclusive, transitar melhor pelas crises e admitir, eu não sei tudo. E que bom que a gente não sabe tudo, porque quando a gente empreende, um dos passos que a gente percebe é que para crescer o nosso negócio, nós vamos precisar de outras pessoas talentosas nas suas áreas para poderem ajudar a gente a crescer. Então, nenhum líder empreendedor, de fato, deveria achar que sabe tudo. E eu vi muita gente achando que sabe tudo. E eu vi muita gente tendo opinião sobre um monte de coisa. E às vezes é bom a gente não ter opinião sobre tudo, sabe? Deixa cada um ter sua opinião, deixa o especialista da área ter a sua opinião. Até porque quando a gente procura, vamos supor, você teve um infarto, você está com um problema no coração, você vai procurar um mecânico de carro para resolver seu problema? Não vai, né? E a gente precisa entrar então nesse paradigma pessoal que só acontece, que é quando a pessoa resolve crescer, que é entender que ela está se sabotando porque tem medo. Tem medo de ser descoberta, tem medo de sucesso, tem medo de alguma coisa que ela ainda não admite. Então, por muito tempo, no mercado mesmo, a gente incentivou que as pessoas não admitissem seus medos, né? E aí a gente entende, quando começa a liderar um grupo de pessoas, que quando nós entendemos do medo do outro, não para jogar aquela pessoa no buraco, mas para poder acolher e ajudar essa pessoa a se desenvolver, porque isso também vai ajudar no desenvolvimento do negócio, pum, a gente consegue sair da crise. Muita gente, quando entra em contexto de crise de negócio, vai achar que tem que investir mais em tecnologia, que tem que criar novos sistemas, novos processos. Isso faz parte do, da gestão da crise, inclusive, que é o que a gente está vivendo hoje no contexto internacional, nacional, que seja. Mas se a gente não tiver pessoas pensando diferente, sendo desenvolvidas e abraçando essa causa para poder elevar o padrão e sair da crise, de nada adianta, porque são as pessoas que mudam o mundo, né? E é aqui que o poder real nasce, seja ele coletivo ou individual. Pois bem, Fernanda, mas aí você já falou aí que a gente tem fragilidade humana. As pessoas se quebram porque tentam esconder sombra. Como que eu integro essa sombra? Como é que eu me desenvolvo nesse contexto todo? Fazendo uma curadoria melhor daquilo que você consome, daquilo que você se alimenta, daquilo que você põe para dentro da sua vida em todos os contextos, desde a rede social até a sua própria alimentação mesmo, comidinha, dia a dia, sabe? As suas amizades, as relações. Será que você está nutrindo aquilo que faz sentido para sua vida? Porque empreender não é sobre processo, eu já falei para vocês, né? Também não é sobre técnica só. É sobre se tornar uma pessoa com a mentalidade forte. E isso a gente só consegue desenvolver num ambiente saudável também. Senão a gente vira aquele empreendedor predador, que ninguém consegue trabalhar com ele. Que também só pensa no dinheiro e no final das contas não vai ter nenhum cliente satisfeito com o seu trabalho. A gente precisa ter referência própria, filtrar, então, a mediocridade que eu falo. Tô falando para ninguém assistir reality show? Não tô falando isso não. Eu assisto, inclusive acompanho as coisas. Mas será que você precisa saber de tudo o tempo todo? Será que você precisa de tudo que está na moda? Você precisa consumir tudo que falam que você tem que consumir? Será que você quer? A gente tem que fazer esses questionamentos. O que que faz sentido para minha vida? Eu, por exemplo, gente, não gosto de doce. Quando apareceu o tal do morango do amor, eu nem quis provar. Porque não fazia sentido para mim, eu não gosto desse trem. E ainda correr o risco de quebrar um dente na hora de morder aquilo, né? Se você bebe da mesma fonte que todo mundo está bebendo, se a sua fonte de conhecimento
é a mesma que todo mundo está indo atrás, você vai ter as mesmas ideias que todo mundo, vai agir igual a todo mundo, mas você quer ir e você quer ser a mesma pessoa que a maioria das pessoas está sendo hoje? É um questionamento que fica também. Eu descobri que não. Eu, por exemplo, de um tempo para cá, resolvi que eu não quero mais beber, porque o álcool não faz bem para mim. Eu não me sinto bem, eu tenho uma certa intolerância, porque eu sou descendente de japonês, e eu vi que aquilo era mais uma pressão social para eu me enturmar com os meus amigos do que o contrário, sabe? Não me fazia bem. Não era para porque eu achava divertido, porque eu gosto tanto do sabor. Então, não fazer parte de certas coisas faz a gente se fortalecer mentalmente, porque a gente começa a questionar. Também não estou falando para vocês não fazerem isso. Vocês têm que avaliar o que que faz sentido na vida de vocês. Mas, Fernanda, tá bom. Estou fazendo minha curadoria. E a IA nesse contexto todo? Tá todo mundo falando que ela vai dominar o mundo, que ela vai roubar meu trabalho. Gente, é justamente por isso, com a imersão da inteligência artificial, das novas tecnologias, que me preocupa tanto, e eu digo para vocês que vocês precisam de referências próprias. As pessoas estão com preguiça até de pensar. Tudo que vai fazer, vai lá no chat GPT, vai em algum lugar e joga. Fernanda, eu não posso usar a inteligência artificial? Pode, eu uso todo dia, mas eu não uso para criar coisas, conceitos. Os conceitos nascem das minhas referências, das minhas pesquisas, de tudo aquilo que eu vou construindo, dos eventos que eu vou, das pessoas que eu conheço, das trocas que eu tenho, das exposições, museus que eu vou. Então, a gente não pode esquecer que a inteligência artificial ela é treinada por seres humanos. Somos nós que vamos determinar qual que é a capacidade dessa tecnologia. Se nós tivermos boas referências, se nós formos atrás dos clássicos, filósofos, se a gente for atrás dessas fontes, a gente que vai treinar essas inteligências para que elas tenham mais capacidade, inclusive de ajudar a gente a criar. Então, empreender em 2026, a gente vai usar tecnologia? A gente vai sim, mas a gente precisa ser infalsificável. Nós temos que ter um selinho de autenticidade. O que que te faz ser você? É a sua forma de pensar, as suas referências, as suas experiências. Ninguém vai interpretar a mesma coisa como você. Por isso que é tão importante a gente não pegar uma opinião de uma pessoa, Ctrl C, Ctrl V, e não criticar. A gente precisa criticar até aquilo que a gente acha que acredita e que faz sentido. A partir do momento que a gente consegue se criticar, inclusive, até aquela vertente de pensamento, cada vez mais e melhor nós vamos desenvolver soluções para o mundo como empreendedores. E aí ela pode copiar seu texto, mas ela não consegue copiar a sua trajetória de vida, né? Pois bem, estamos então saindo de uma lógica que veio durante muitos anos e que eu estou aqui propondo para vocês, que ela vai continuar para muita gente que ainda não está questionando a realidade, que é sair do status para a substância. Sair do superficial, daquilo que as pessoas aparentam ser, para o ser. Essa falta de substância, de essência e de valores é que está fazendo com que tanta gente adoeça, que tenha falta de sentido, um vazio existencial, porque as perguntas certas não estão sendo feitas. As pessoas estão procurando gurus com as respostas e não criando aquilo que faz sentido para si. A gente tem a armadilha do rebanho. Eu coloquei aqui uns pontos para a gente poder estressar e chegar no final e falar sobre eles. Primeiro, a armadilha do rebanho. Vocês já pararam para se perguntar
o porquê a gente busca empregos que nos apagam ao invés de projetos que nos revelam, que colocam o nosso talento à prova? Isso quer dizer que a gente não vai procurar emprego? Não, mas às vezes um mais alinhado, com projetos alinhados com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente acredita. Eu conheço várias pessoas que são extremamente infelizes no trabalho delas porque não fazem aquilo que gostam. Significa que vai fazer só o que gosta? Não, mas claramente aquele emprego não tem nada a ver com o que a pessoa gosta. E às vezes vai contra o que ela gosta, sabe? Vamos supor, uma pessoa que é ativista ambiental trabalhando numa empresa que não tem nenhuma diretriz de sustentabilidade. Faz sentido? Não faz. A gente também pode usar aqui um segundo ponto para a gente analisar, que é o negócio como espelho. A gente tem que se perguntar, como empreendedor, o seguinte: se o meu negócio sumir hoje, o que de mim vai permanecer no mundo? Aquele negócio era um espelho meu ou não? Sobra alguma coisa de mim? Eu deixei algum legado? Existe uma diferença também entre obra e produto. E para mim, o, o mundo ideal é quando a gente consegue alinhar os dois. O produto é aquilo que atende uma necessidade de mercado. É algo que as pessoas querem e procuram, e em algum momento a gente cria uma solução e oferece. Mas quando a gente coloca isso alinhado com a obra, que é algo que cria um novo significado para o mundo, aí nós temos o produto imbatível. Sabe aquelas marcas que a gente sente vontade de comprar e às vezes a gente não sabe nem por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Apple, ela não vende celular. Ela vende um estilo de vida, uma obra. É associado a essa marca que pessoas que usam essa marca pensam fora da caixa, são os rebeldes de hoje em dia, são as pessoas que trabalham com criatividade. Então, não é só sobre o status do iPhone, por exemplo. É sobre o que usar aquele produto representa na vida da pessoa. E o Steve Jobs, quando estava criando a empresa dele, ele tinha muito claro que ele queria trazer beleza e funcionalidade para cada produto, em todos os pontos de contato da experiência do cliente com qualquer produto dele. E, inclusive, se você abrir um iPhone, ele é bonito até por dentro. É desde a caixinha, da forma que ela é lacrada, até na hora da manutenção. Se você abrir um iPhone, ele é lindo. Se você abre um outro concorrente, é totalmente diferente. Então, vejam como que aquilo que a gente pensa e como que a gente manifesta no nosso negócio impacta quando a gente nem percebe. Se a Apple acabar, eu tenho certeza que o impacto dela fica para as outras empresas, para os clientes e para a sociedade como um todo, porque durante um tempo vai se falar muito sobre essa empresa, como se fala até hoje, né? E o torna-te quem tu és. O empreendedorismo ele pode ser uma ferramenta prática para individuação psíquica. O que é isso, Fernanda? Individuação. É o processo que a gente passa, que toda pessoa deveria passar, que é o da nossa maturidade emocional, psicológica, onde nós temos as nossas próprias ideias, onde nós criamos a nossa rede de valores, aquela rede que faz sentido, e a gente para de seguir a manada e começa a fazer aquilo que faz sentido para a gente, assumindo as nossas responsabilidades, assumindo a nossa própria forma de pensar e ficando em paz se a outra pessoa pensa diferente da gente, porque a gente entende que seres humanos são únicos e cada um vai pensar de um jeito diferente mesmo. A gente não precisa brigar. Pois bem,
Para mim, existe um antídoto para a gente passar por essas crises que virão nos próximos anos, que já estão acontecendo. A gente está em crise climática, crise política, crise não sei o quê, antagonismo em várias frentes. E eu falo que nós podemos responder de três formas à nossa sociedade. Primeiro, com o estado frágil, que é quando a gente fica assim, meu Deus, está tudo um caos, ferrou. Aí o sabotador toma conta da gente, a gente entra em pânico e paralisa. A gente não consegue fazer nada. E aí, meu amor, empreendedor não sobrevive desse jeito. Tem o robusto, que vai apenas resistir ao caos. É aquela pessoa que vai conseguir passar, mas não vai aprender. E o antifrágil, que tem um livro, inclusive, que chama Antifrágil, que se fosse vocês eu ia atrás dele, que ele é ótimo, que fala sobre, o livro fala, mas também aqui a gente tem esse conceito, que é a pessoa que fica melhor com o caos. Então ela não fica assim assustada quando o caos acontece e ela inclusive consegue se antecipar ao caos, porque ela percebe padrões e fala assim, peraí, que vai acontecer uma crise logo agora e vai ser no setor tal. O que é que a gente pode fazer para se preparar? Para evitar que afete tanto o nosso negócio ou a nossa vida? Então, é aquele empreendedor que vai aprender com o próprio erro, inclusive. E a gente erra, viu, gente? Nós somos seres humanos. A gente vai. Se tem uma certeza que eu tenho é que eu vou errar até o final da minha vida. Mas tentando acertar. E me preparando para isso, né? Para ser antifrágil, em 26, eu também toquei em alguns pontos aqui que eu gostaria de deixar no radar e que eu vou colocar no meu radar e proponho a vocês também que acompanhem. Que é tratarem a volatilidade como um ativo. 2026, gente, a partir de agora, se na cabeça de vocês existe uma falsa ideia de segurança, mate. A incerteza, ela não é um erro do nosso sistema, ela é uma regra. E você pode aprender a lucrar com a desordem. Como? Trazendo ordem para a desordem. Então, ao invés de você olhar para alguma coisa que está muito bagunçada e ficar, meu Deus do céu, acabou o mundo, respira e pensa, qual a oportunidade de negócio que eu tenho aqui? Quanto mais desesperadas as pessoas estão e quanto menos certeza elas têm, o empreendedor ele aprende a lucrar com essa incerteza. A gente não precisa aqui falando, não estou falando para passar a perna em ninguém, não, viu, gente? Porque hoje em dia também tem essa gama de pessoas que se utilizam disso para o mal. Mas lembra que onde existe sombra, existe luz. Vamos focar no positivo. Dá para lucrar trazendo ordem, sim, de uma forma honesta, trazendo programas que podem prever volatilidades. A gente pode trazer programas de organização, consultorias organizacionais. A gente pode ajudar pessoas a organizarem suas finanças. Existem tantas frentes hoje a trabalharem com criptomoedas. Segundo ponto, observar o que é o sabotador e o que é o empreendedor. Qual que é a atitude de cada um? Sempre que vocês entrarem na vibe do medo, e medo tem a ver com buscar segurança, saiba que é você agindo dentro do seu sabotador. E quanto mais você age dentro do seu sabotador, mais você fortalece ele e é mais difícil sair do ciclo de sabotagem. O que a gente deve buscar? O empreendedor consciente, que é aquele que entende que o estresse é fonte de informação. Que a gente pode sim pegar uma crise, observar, criar padrões, previsibilidade e trabalhar dentro desse caos com informações. Segundo, ou terceiro, via negativa, menos é mais. Nesse mundo de informação abundante, o que a gente pode fazer para fortalecer a nossa identidade, a nossa autonomia, a nossa forma de pensar? Saber parar de fazer para diminuir a exposição ao risco desnecessário.
Eu tô falando aqui que a gente precisa não se expor a risco? Não, porque eu acredito que só o fato da gente estar vivo já é um risco que a gente assume todos os dias. Mas risco desnecessário. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que gostam muito de sair. Lembra que eu falei com vocês que eu reduzi o meu consumo de álcool? Que eu parei, na verdade? É, eu comecei a observar também que em alguns lugares não faz mais sentido para mim. Lugares onde as outras pessoas ficam muito bêbadas. Por quê? Alguns amigos meus, que são super legais, super tranquilos, são pessoas da paz, estavam indo para algumas festas e voltando machucados, porque se envolveram em confusões. Esses foram três amigos meus num prazo de 3 meses. Eu falei, ué, isso deve ser um sinal, né? Se você. Aí eu fiquei assim, gente, se eu sou uma pessoa da paz, eu já não tô bebendo. Pra que que eu vou ficar indo também em coisa de madrugada, onde as pessoas, o ambiente, ele é hostil? Então eu resolvi que eu não ia, para poder justamente reduzir a minha exposição a esse tipo de risco, que não faz sentido para mim. E também eu gosto do conceito da flor no asfalto, que muita gente acha assim, ah, gente, a flor no asfalto nasceu apesar do asfalto. Não, ela nasceu porque a água entrou ali na rachadura, não sei o que, e saiu. Então a gente entender que nós vamos florescer, nós vamos crescer como pessoas, não apesar do caos, mas por causa dele também. E isso fortalece a nossa identidade. Bom, já trouxe para vocês então esses conceitos. Eu quero fazer com vocês uma dinâmica agora, mas antes da dinâmica eu vou reforçar com vocês, vou abrir aqui o chat um pouquinho, para vocês me falarem o que que vocês estão achando até agora. Ai, meu Deus, cadê vocês? Cadê vocês? Chat. Vou achar vocês aqui. Falem comigo um pouquinho. Vou abrir aqui uns 2 minutinhos. Teve alguma palavra aí, alguma parte que vocês gostaram mais? Ai, que bom que vocês estão gostando. Mas, ó, não saiam ainda não, porque lembra que vai ter o sorteio amanhã e eu quero preparar vocês para o sorteio, tá? Galera gosta do Jung, né? Que legal, que legal. O ato da insurreição mental, sabia que isso ia ficar na cabeça de vocês, gente? Conceito de antifrágil, menos é mais sempre. Nem sempre, mas no contexto que a gente está falando aqui, é. Eu, por exemplo, eu não acho que menos é mais quando a gente faz uma estratégia de captação de leads. Quanto mais, melhor quando a gente vai chegando no finalzinho do nosso funil. Pois bem, eu vou fechar aqui de novo, tá? O chat, só para a gente não ter aquele problema que eu falei com vocês, né? Que tá dando. Vai, Heloísa, a gravação vai ser disponibilizada, então vocês podem ficar tranquilos que é só procurar depois no YouTube que vocês vão achar. Não ser o efeito manada. Crescer apesar do caos. Gente, ó, 1, 2, 3, eu vou fechar aqui o chat e vamos voltar para fazer a dinâmica, tá? Ó, certificado eu vou falar no final. Fechei, gente. Ai, eu não gosto de fechar, eu fico me sentindo mal. Vamos lá. Pois bem, o que que vocês podem fazer hoje, então,
para poder sair da sobrevivência, para poder fazer algo novo nesse 2026. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Vou oferecer para vocês a mentoria para vocês participarem do sorteio, tá? A mentoria, ela não vai ser sobre o que eu vou ensinar para vocês. A gente vai desaprender um monte de coisa que foi aprendido aí durante a vida de vocês, para que vocês entendam o que que faz sentido e o que que é vozinha exterior que está moldando o comportamento de vocês para um lugar que não é bacana, né? A gente está aqui justamente para crescer juntos. Eu quero que vocês abracem a sombra, mas também entendam onde que está a luz que mais brilha dentro de cada um de vocês. Então, a pessoa que ganhar essa mentoria, eu vou dar o meu melhor, assim como eu dou para qualquer mentorado meu essa assessoria, não tem diferença nenhuma, tá? Opa, passou. Para participar do sorteio, então, o que é que vocês têm que fazer? Me seguir lá no Instagram, @nandakitsu, comentar. Qualquer coisinha, eu dei aqui um exemplo, tá? Do comentário que vocês podem colocar e marcar duas pessoas na última foto que eu postei. Não é a última fixada, é a que tá, que eu tô de azul palestrando. Tá lá no feed do meu Instagram, tem uma reflexão também falando sobre empreender em 2026. O sorteio vai ser amanhã, às 19 horas, mas todo mundo que comentar lá vai ganhar também um e-book para poder empreender em 2026 é, com algumas ferramentas para vocês usarem para o negócio de vocês, tá bom? Então vai ser para além da mentalidade, vai ter também alguns templates e que vocês vão poder usar. E isso vai ser enviado para vocês amanhã durante o dia, tá? Fechou então? Aí tem que tirar uma. Ah, eu não coloquei aqui. Se vocês tirarem uma foto e me marcarem nos stories também, vocês estão participando. Eu esqueci de pôr isso aqui. Talvez eu tenha que mudar essa regrinha, né? Vamos lá então. 1, 2, 3. Amanhã, às 19 horas, fiquem ligados lá no Instagram para vocês poderem ver se vão ganhar. Lembrando que essa mentoria tem um valor de R$ 6.500. Vocês vão ganhar de graça. E quem ganhar, né? Vai ser uma pessoa. E as outras duas pessoas que forem sorteadas vão ganhar uma sessão de mentoria com o diagnóstico do sabotador. Vamos lá. Vamos cocriar, então? Eu proponho para vocês agora que vocês fiquem em silêncio num lugar mais calmo. Fechem os olhos e vão imaginar aqui comigo. Se você não tivesse nenhum impedimento e pudesse colocar no mundo algo que expresse a sua verdade, livre de qualquer medo, qual seria a sua obra? Não precisa falar, não precisa pôr no chat depois. Pensa nisso, anota. Anota qual que é a sensação, a emoção que isso desperta em você. Imagina com todos os detalhes. Sente como se fosse realidade. Quais pessoas ficariam felizes junto com você? Qual o impacto que teria na sua sociedade, na sua realidade, na sua comunidade? O que mudaria na sua vida e na vida das outras pessoas? Porque a construção, ela começa na intenção. Ela começa no sentimento que nós temos em relação àquilo que a gente está construindo. E vocês podem ter certeza que a gente acabou de fazer de colocar a primeira fundação para vocês criarem isso que vocês imaginaram. Já está sendo criado. Só de vocês estarem aqui comigo agora e imaginando isso.
Tudo o que foi criado no mundo, gente, as obras mais perfeitas que a gente acredita que são, elas nasceram dentro da cabeça de uma pessoa imperfeita, assim como a gente. A única coisa que eles tiveram e ousaram fazer, tiveram coragem de fazer, foi imaginar com intenção, com emoção e dar o próximo passo, que é agir, independente do que estavam pensando deles. Os maiores gênios, inclusive, as pessoas chamaram eles de loucos, né? Mas depois de pronto, os loucos viram gênios. Então, nós acabamos de colocar aqui para o mundo a obra de vocês, sem pensar muito. O que você imprimir na sua consciência hoje vai se tornar a sua realidade amanhã. Eu proponho para vocês em 2026 que vocês silenciem o ruído externo, identifiquem a obra que a sua alma quer criar e assumam o governo da sua narrativa. Não deixem outras pessoas assumirem no lugar de vocês. Lembrando que, já que vocês gostaram muito da citação do Jung, né? A sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. A gente tem aí uma visão que eu acredito que ela é deturpada de que mente e coração atuam desalinhados. Eles só ficam desalinhados se a gente deixar. Se a gente alinha coração com a mente, as coisas vão para o mundo e vão de um jeito fluido e com muito mais intencionalidade. Então, a gente pode colocar o nosso coração na nossa intenção, sim, e alinhar com aquilo que a gente tem do nosso raciocínio, da nossa consciência, das nossas capacidades mentais. E quero deixar para vocês essa provocação que a gente está falando sobre empreender, mas a maior empresa que cada um de vocês aqui vai gerir na vida é a própria consciência. É essa fortaleza que nós temos, essa capacidade de questionar, de entender o que que faz sentido, o que que não faz sentido, de dizer não para o que não faz sentido e de se desprender dessas amarras que a sociedade sempre coloca como sendo verdade para a gente. Progresso, pessoal, ele não é um evento, ele é um desprendimento disso tudo que faz a gente ter medo, que faz a gente duvidar do nosso poder pessoal, das nossas capacidades. Cada um de nós já tem o suficiente e, obviamente, estudando, indo atrás, agindo, a gente consegue se desenvolver para que a gente chegue mais rápido naquilo que a gente quer. Então, desprendam-se do medo, desprendam-se das massas e comecem a construir aquilo que faz sentido na vida de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Vou abrir aqui o chat para a gente fazer uma troca rapidinha e eu saber o que que vocês estão achando. Deixa eu ver. Liberei o chat para vocês. Vamos dar uma trocada aqui de ideia. Eu vou falar dos certificados. Sintam-se à vontade, então, para me procurarem aí nas redes sociais para a gente conversar, acompanharem essa minha jornada nova nessa empresa, administrando crise. Ainda não fui no Japão, João Pedro, mas vou sim, eu estou planejando de ir esse ano, você acredita? Sobre os certificados, vocês têm que ir atrás da instituição de ensino de vocês. Alessandra, porque é o tempo certo. Se fosse antes, talvez você não ia conseguir absorver. Essa palestra, pessoal, ela parece ser muito, né, levinha, mas a gente falou e tocou em pontos muito sensíveis, tá? E espero que vocês levem para a vida. Esse negocinho com esse link aqui quebrado é o meu LinkedIn, caso vocês queiram ir para lá, tá? Conversar comigo. No Instagram eu sempre respondo à medida que eu consigo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar com vocês.
Tem umas perguntas, né? Que me fizeram aqui. Deixa eu olhar. Ai, meu Deus, cadê? Não abriu. E agora? Ô, Anamiri, tudo bem com você? Eu, na minha mentoria, não tem diferença para quem é cristão ou não. Eu sou cristã, por exemplo, e acredito, né, em Jesus Cristo, nos princípios, mas na mentoria ela não é excludente, não, viu? Pensando no contexto geral do cenário do mercado de nutrição no Brasil, acredita que existe alguma falha em comum dos profissionais ou algo a ser desenvolvido para contribuir com a prática? Uh, falha comum nos profissionais. Eu acho que no geral, né? A gente tem aí muita oportunidade de mercado na sua área, tá? Acabou de mudar, inclusive, a nossa pirâmide de alimentação, né, nutricional. Eu acredito que a gente tem um, muitos profissionais falando besteira na internet, né? Também. E que se você for com uma, uma visão de performance para pessoas que estão querendo performar melhor, comer melhor e com um cardápio mais equilibrado, só que seguindo também essa questão da saúde mental, sabe? Daquilo que vai proporcionar uma clareza de consciência, clareza mental, isso pode te beneficiar. Eu acho que os nutricionistas ainda estão olhando muito pro físico e pouco para essa saúde como um todo, inclusive a mental, sabe? Opa, eu tô tentando aqui pegar as perguntas, gente, porque as perguntas não abriram da caixinha, tá? Eu tentei aqui entrar, mas não funcionou. E eu vou parar aqui um pouquinho só para eu poder conseguir ler as perguntas que estão surgindo, tá? Porque como tá aqui subindo muito rápido, eu não estou conseguindo ler. Espera aí que eu vou ler para vocês. Tem. Uou, 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 uou. Deixa eu ver. Que horas são agora? 43. Tinham algumas perguntas que eu perdi, mas eu vou achar aqui para vocês. Ai, ai, ai. Tá vendo, gente? É muita gente. Nós temos ainda uns minutinhos. O que priorizar na hora de trocar de emprego? Às vezes é melhor ganhar menos e aprender mais. Larissa, sim, eu não vou nem estressar muito isso. Eu acredito que você tem que priorizar o que faz sentido para você. Primeiro, que você não pode ir para um emprego que vai comprometer os seus compromissos. Mas se você tiver um plano bom e você perceber que você pode crescer nesse novo emprego e que o que você vai aprender vale muito mais do que o cargo e o dinheiro do outro trabalho que você não vai crescer, eu priorizo ganhar menos. Eu já fiz isso algumas vezes e não me arrependo. Foi o que me deu impulso para um próximo nível de consciência, de melhoria pessoal, mas também de um salário melhor depois, tá? E também me ajudou a construir os meus negócios. Já estamos aqui terminando, gente. Ai, meu Deus, as perguntinhas ali não tá abrindo, gente, para mim. É... Olha, Letícia, eu gostei demais dessa sua reflexão. Essa aula me levou à reflexão do que não devemos nos desgastar, que não devemos nos desgastar com o que poderíamos ter feito, mas pensar que temos hoje para recomeçar. Exatamente. A gente ficar preso no passado, nos nossos medos e voltando muito naquilo que poderia ter sido feito, não muda a realidade, né? Então vamos seguir em frente, olhar para frente, que é o melhor. Como descobrir qual direção seguir na hora de empreender? Querendo ganhar mais, porém sem ideias e sem direção. Receio de estudar muito sem direção e acabar perdendo tempo. Ana Beatriz, a gente nunca perde tempo quando está estudando. Eu não sei quantos anos você tem, mas tudo que você aprender vai te servir para alguma coisa. Tá na hora de você testar. E é esse teste da vida e entender sobre áreas diferentes que vai te dar clareza para onde ir.
Mas eu vou te dar uma dica. Os nossos talentos e aquilo que a gente quer empreender tem muito a ver com aquilo que a gente gostava de fazer quando era criança. Dá uma refletida nisso, tá? Depois me chama lá no Instagram pra gente conversar melhor, porque não dá pra eu te falar muito sobre isso com o pouquinho de tempo que eu tenho. 5 minutos e a gente termina, pessoal. Outrora aprendi que opinião não é verdade objetiva. Aos formadores de opinião, ao passo que cientificamente com métodos validam-se hipóteses em teses. Nem os maduros resistem. Enganaram-me. Opinião não é verdade objetiva. Exatamente. E por isso que nós temos que ter essa autonomia de pensamento e buscarmos as nossas próprias referências. Afinal, opinião todo mundo tem, né? E a gente não pode ficar pegando e dando Ctrl C, Ctrl V na opinião do outro, porque a nossa vai ser só nossa. A internet é uma fábrica de especialistas que sabem pouco e se contradizem sempre para agradar as crenças dos ouvintes. Esse é o jogo das massas. Pessoal, vou abrir aqui de novo. Eu vou tentar abrir a caixinha das nossas perguntas aqui, mas eu já não estou conseguindo ver. Vou encerrar aqui que a gente não está. Abrir aqui de novo, vamos ver se eu consigo sair. Vou interromper o nosso compartilhamento e agradeço a vocês. Ó, tem aqui alguém com a mão levantada. Deixa eu ver se eu consigo ler as perguntas. Consegui. Temos acesso depois desse conteúdo? Tem sim, Maria. Vai estar no YouTube. E o certificado é com a instituição de ensino de vocês. Pessoal, muito, muito, muito obrigada. Eu vou tirar uma fotinho aqui. Pena que eu não posso ver a carinha de vocês, só para registrar esse momento. Espero que vocês tenham um ótimo 2026. Que vocês realizem aí o sonho de empreender. E eu vou abrir o chat agora para a gente encerrar, tá bom? Temos 2 minutinhos. Muito, muito obrigada. Feliz 2026 a todos, todas. E se é possível fazer uma transição de carreira depois dos 25? Eu fiz várias vezes, eu fiz uma recentemente aos 30. E estou fazendo uma outra agora, aproveitando um pouco da anterior. Porque depende do que a gente está chamando de transição, né? Às vezes a transição ela não é você mudar tudo, é só você mudar o foco. A instituição vai mandar algum e-mail? Gente, eu não sei. Jair Araújo, tá com 50 fazendo uma transição de aperfeiçoamento. É isso aí. Eu acredito, pessoal, que hoje é uma realidade que a maioria das pessoas vai participar. Vai participar, não, vai fazer transição de carreira. Porque muitas das profissões vão deixar de existir, que existem hoje, inclusive. Então, vai ser algo muito normal. As pessoas vão fazer entre 3, 4, 5 transições de carreira durante a vida. Olha, Maria Paula, mais tranquila. Que bom que você está se sentindo melhor. Professora, posso perguntar se a senhora já teve oportunidade de viajar pelo mundo? Já, e conheci alguns países, sim, e quero conhecer mais. Teve uma época da minha vida que eu priorizei muito o trabalho e o estudo. Eu acredito que faz parte da vida e eu quero fazer isso mais. Ahn, Quando perceber que deixou de ser ensino e passa a se tornar algo abusivo? O quê? No trabalho, Sara? Abusivo é quando ultrapassa o seu limite, né? A sua autonomia, a sua liberdade, tudo aquilo que querem impor a própria vontade sem considerar você no processo tá bom? Eu tenho 34 anos, Fábio. Precisa ser inovador e analisar o custo de oportunidade, fazer bem o que lhe faz bem. Concordo. Pessoal, grata por tudo. Feliz 2026, vamos embora? Quem não me seguiu ainda e quem não está participando lá do sorteio, entra lá, viu? Vocês vão perder a oportunidade, não percam, não. Vou lá responder vocês.
Ó, sigam lá. Eu vou deixar as regras nos stories também. Deixei aqui o arroba. Certificado é com a instituição de ensino de vocês. Eu não sei se eles vão, se vocês conseguem mandar e-mail ou então ir na secretaria, tá bom? Um beijo. Tem não, a presença é pelo acesso de vocês, é tudo automatizado, tá bom? Falem comigo lá, ou no Instagram, ou no LinkedIn, e nos falamos. Tchau, tchau. E boa sorte para quem for participar, viu?